Olá, mestres! Não. Olá, bem-vindos ao Casal Review, com a análise do filme Kimetsu no Yaiba, ou Demon Slayer, ou ainda O Matador de Capiroto, O Trem Infinito, que apesar de todos os contras, foi lançado para o cinema no Japão e em outros países, incluindo aqui no Brasil. Assistimos ao filme e agora que está na hora de dar a análise do filme, o que significa que para aqueles que não viram o filme ou não leram o mangá, teremos spoilers. Como é comum para nós, a análise funciona da seguinte forma: nós vamos contar um resumo do filme e depois vamos entrar em detalhes dele. Lembrando que nós vamos considerar o filme apenas pelo filme, não considerando o mangá, e considerando o mínimo possível do anime, por detalhes que vão entrar mais para frente. Então, sem maiores delongas, vamos para o filme. O filme de Kimetsu começa exatamente onde a primeira temporada do anime termina, com Tanjiro, Inosuke e Zenitsu entrando no trem enquanto ele parte. Após entrarem no trem, Inosuke fica super animado pela nova experiência e chama bastante atenção, gritando e batendo nas janelas, o que força Zenitsu a tentar conter o cabeça de javali. O trio vai à procura do Hashira das Chamas, Rengoku, como ordenado, e logo encontram, falando alto enquanto come uma tonelada de arroz com carne, ou no mínimo um bento. Depois de perceberem o quão peculiar é Rengoku, Tanjiro tenta conversar com ele sobre a dança do Deus do Fogo, que seu pai praticava quando ele era criança, mesmo ele sendo um homem de saúde frágil. Rengoku é bem direto em dizer que nunca ouviu falar de tal dança. Ao mesmo tempo, elogia o pai de Tanjiro pela sua determinação. Rengoku explica que as respirações bases são a das chamas, a da água, a da terra, a do ar e a do trovão, e que as demais respirações derivam das 5. Enquanto conversam, o responsável por verificar as passagens do trem se aproxima. Ele marca a passagem de todos os caçadores, e ao marcar o último, ocorre uma pequena queda de luz. Logo, gritos vêm do vagão. Um Oni apareceu. Rengoku não demora muito para neutralizar o primeiro Oni. E um segundo surge, e também é rapidamente despachado. O trio fica maravilhado com as habilidades de Rengoku, e pedem para que ele seja o mestre deles, enquanto Rengoku ri bastante, numa forma bem deformada. Logo é revelado, no entanto, que isso era apenas um sonho. Um funcionário do trem é mostrado correndo em direção ao vagão de trás, onde ele implora para uma mão de Oni que o deixe sonhar. Depois de explicar sobre seus poderes, de fazer as pessoas dormirem, o Oni finalmente coloca o funcionário para dormir. O Oni explica a um grupo de crianças que, durante o sono, os caçadores estão mais vulneráveis, e que ali eles poderiam atacar. Eles poderiam invadir o sonho dos caçadores usando uma corda, e assim entrar nos seus sonhos. Dentro do sonho, eles poderiam achar o subconsciente, e ao atravessar o subconsciente, eles poderiam achar o espírito do caçador. Por perfurar o espírito do caçador e destruí-lo, os caçadores ficariam vulneráveis no mundo físico, e assim seriam facilmente consumidos. Tendo essa missão, as crianças vão até lá com o objetivo de, assim, entrar no sonho dos caçadores. Temos uma breve visão sobre o passado do Rengoku através dos sonhos. Rengoku sonha com os dias após sua elevação ao posto de Hashira, e a desaprovação de seu pai, e o desejo de auxiliar seu irmão mais novo. Zenitsu sonha em estar num encontro com a Nezuko, na forma humana. Inosuke está sonhando em estar numa aventura com seus amigos, cada um possuindo traços de um animal que ele associa com um deles, sendo Tanjiro um tanuki, resiliente e corajoso, Zenitsu um rato, rápido e covarde, e Nezuko um coelho, fofa e silenciosa. Tanjiro é um dos que tem o sonho mais impactante, pois ele sonha com sua família ainda viva, como se o massacre que os destruiu nunca tivesse ocorrido. Enquanto descobrimos um pouco sobre Rengoku, a criança em seu sonho é a primeira a encontrar o limite entre o sonho e o subconsciente. Ela atravessa a barreira e se aproxima do espírito de Rengoku. Quando ela estava prestes a perfurar o espírito dele, ela é subitamente erguida no ar e tendo seu pescoço esmagado. No mundo real, o corpo de Rengoku reagiu instintivamente à ameaça e agarrou a garota pelo pescoço, a esganando. Na verdade, ela fica sendo esganada durante muito tempo. As demais crianças também não têm muita sorte. A criança no sonho de Inosuke acaba sendo perseguida pelo Inosuke um pouco mais monstruoso. E na cabeça de Zenitsu é perseguida pelo mesmo portando uma tesoura gigante de jardineiro, gritando daquele jeitinho que só o Zenitsu sabe gritar.
Tanjiro é um dos primeiros a começar a sentir que está num sonho, porém não consegue escapar da ilusão. Apenas quando Nezuko no mundo real desperta e sai de sua caixa e tenta acordar o Tanjiro dando uma cabeçada nele, o que foi uma péssima ideia porque sua cabecinha de Oni não resistiria ao impacto com a cabeça extra dura dele, ela não consegue. Sua cabeça dói e um pouco de sangue corre dela. Nezuko então chora e emana chamas, que queimam as cordas que mantinham Tanjiro e a criança presa. Com isso, no sonho, Tanjiro é capaz de sentir o cheiro de Nezuko e começa a tentar despertar, sendo forçado a abandonar sua família. Enquanto buscava um meio de acordar, Tanjiro recebe uma dica do espírito de seu pai, que diz que ele precisava cortar alguma coisa. Não demora para que Tanjiro entenda que ele precisa cortar a própria cabeça, que o choque provocado por perder a cabeça faria com que ele acordasse. Leva algum tempo, mas ele consegue despertar cortando a própria cabeça no sonho. Ao despertar, ele percebe que todos no trem estão dormindo, e também nota o cheiro suave de Oni nas passagens e na corda. As crianças despertam dos sonhos, dada a falha em tentar destruir o espírito dos caçadores, e ameaçam Tanjiro. Obviamente, as crianças normais não têm chance de confrontar o caçador treinado. A maioria delas é derrotada sem esforço, exceto pela criança que havia entrado no subconsciente de Tanjiro, que ficou tão maravilhado com a gentileza e carinho que existia dentro do subconsciente dele, um lugar tranquilo, de paz. Ele apenas agradeceu Tanjiro e desejou boa sorte para ele. O jovem caçador decidiu não cortar diretamente as cordas que mantinham seus amigos presos. Ao invés disso, pediu para Nezuko protegê-los e que queimasse as cordas, enquanto ele iria enfrentar o Oni. Tanjiro vai atrás do Oni e não demora para encontrá-lo, no alto do trem. Os dois logo lutam por algum tempo. O Oni tenta diversas vezes colocar Tanjiro para dormir, ficando surpreso toda vez que ele desperta. Conforme ele continua a tentar colocar o Tanjiro para dormir, ele fica cada vez mais surpreso e incapaz de entender. Eventualmente ele percebe que a habilidade está funcionando normalmente, que Tanjiro que estava constantemente se matando nos sonhos para conseguir acordar. Desequilibrado por perceber que sua habilidade não estava funcionando, Tanjiro consegue cortar a cabeça do Oni. Infelizmente, a cabeça que Tanjiro cortou não era do corpo verdadeiro. O Oni havia tirado seu tempo para se fundir com o trem. E assim, agora ele ameaçava devorar todos os passageiros. Preocupado com os passageiros, Tanjiro corre para dentro do trem e começa a atacar os tentáculos que tentam devorar os passageiros. Porém, são muitos vagões e Tanjiro estava sozinho. Quando o Oni parecia finalmente pronto para devorar o seu primeiro passageiro, Rengoku aparece, cortando tudo em seu caminho e provocando imenso dano no corpo do Oni. Dado o dano provocado por Rengoku, o Oni fica incapaz de reagir durante algum tempo, o que permite a Rengoku traçar um plano e dizer para Tanjiro. Tanjiro e Inosuke iriam atrás da cabeça do Oni. Nezuko e Zenitsu ficariam protegendo o grupo de vagões enquanto Rengoku protegeria os 5 últimos vagões. Tanjiro se encontra com Inosuke, que diz que a cabeça do Oni está na locomotiva. Os dois juntos conseguem chegar até o pescoço do Oni. Quando Tanjiro iria cortar o pescoço dele, o Oni é capaz de repelir o ataque protegendo seu pescoço com uma grossa camada de carne. Tanjiro então traça um plano junto de Inosuke para sincronizar seus ataques e assim cortar o pescoço do Oni. Novamente o Oni é capaz de impedir o ataque da dupla. O maquinista se revela estando do lado do Oni, atacando Inosuke de surpresa. Tanjiro consegue proteger Inosuke, sendo ferido na barriga. Depois de colocar o maquinista para dormir, a dupla tenta novamente cortar o pescoço do Oni. Ele tenta colocar os dois para dormir novamente usando seus poderes. Isso atrapalha os dois a sincronizar seus ataques. Em um momento, Tanjiro foi atingido tantas vezes pelo poder que ele acaba confundindo a realidade com um sonho e quase corta a própria cabeça. Ele é impedido por Inosuke. Graças à cabeça de javali que Inosuke usa, o Oni não era capaz de ver para onde os olhos de Inosuke estavam mirando, e assim, Inosuke era essencialmente imune à habilidade do Oni. Com Inosuke guiando o Tanjiro e impedindo que o Oni usasse seus poderes contra o mesmo, os dois são capazes de cortar a cabeça dele, mas isso acaba provocando que o trem saia dos trilhos, provocando um imenso acidente. Após o acidente, Tanjiro desperta aos poucos e é encontrado por Rengoku, que elogia os esforços do jovem caçador e avisa
que nenhum passageiro veio a falecer, fosse pelo ataque do Oni ou pelo acidente do trem. E ensina a Tanjiro um meio de usar a respiração para reparar a artéria rompida durante o ataque do maquinista. Até que não seria bastante para curá-lo por definitivo, mas ajudaria ele a se manter. Quando tudo parecia que acabaria bem, outro Oni aparece, dessa vez um dos luas superiores, a Casa, que percebeu a força de Rengoku e o desafia para uma luta. Após trocar alguns golpes, a Casa fica impressionado com o poder de luta de Rengoku e oferece a Rengoku a possibilidade de se tornar um Oni. Obviamente, o Hashira das Chamas rejeita a oferta. Existe uma forte luta ideológica entre os dois sobre o que significa força. Apesar de muito forte, Rengoku acaba perdendo as vantagens aos poucos, sofrendo danos que ele é incapaz de se recuperar. E mesmo sendo capaz de provocar graves danos em Akaza, ele tem uma regeneração rápida demais, e mesmo depois de muitos cortes profundos, ele se regenera rápido e não consegue deixar Rengoku alcançar seu pescoço. Rengoku já estava nas últimas, quando Akaza mais uma vez tenta convencê-lo a se tornar um Oni, já que ele envelheceria e sua técnica perderia o fio. Como Oni, ele poderia aperfeiçoar sua técnica ao máximo, e poderia curar-se de todas as feridas que já havia sofrido. Para a surpresa de Akaza, no entanto, Rengoku apenas reafirma sua convicção e determinação em continuar lutando contra o Oni. Com isso, ele lança seu último ataque, tão devastador que quase consegue cortar a cabeça do Oni, mas infelizmente não foi. Akaza tenta se afastar depois de ter perfurado o peito de Rengoku com seu punho, mas Rengoku o mantém firme no lugar, segurando seus braços. Com seu corpo e com seus braços. Tanjiro e Inosuke, que estavam observando a luta incapazes de fazer qualquer coisa até então, percebem uma chance de atacar. Quando se aproximam bastante, Akaza usa uma onda de choque que manda os dois para longe. Akaza começa a perceber que o sol está nascendo e se desespera, tentando se afastar, mas Rengoku continua a contê-lo no lugar. Totalmente desesperado, Akaza rompe seus próprios membros e foge. Tanjiro ainda consegue arremessar sua espada atingindo Akaza, enquanto o provoca, chamando-o de covarde. Akaza não dá atenção às provocações de Tanjiro e desaparece na escuridão da floresta. Rengoku chama Tanjiro para uma última conversa. Após trocar algumas palavras, Rengoku diz que Tanjiro deve ir até a casa da família dele, que talvez lá ele descubra alguma coisa sobre a dança do Deus do Fogo. Antes de falecer, Rengoku tem uma visão de sua mãe. Ele se pergunta se ele fez o bastante, e ela diz que ele fez de forma esplêndida. E assim, ele morre com um sorriso. Os corvos passam a mensagem para os demais Hashiras de que o Hashira das Chamas havia falecido. Apesar da notícia triste, o líder da organização fica contente que, apesar de tudo, Rengoku foi capaz de proteger todos os passageiros do trem, e que ele poderia descansar. Tanjiro, Inosuke e Zenitsu choram pela perda de Rengoku. Inosuke tenta fazer Tanjiro e Zenitsu pararem de chorar e lembrar a eles que esse é o ciclo da vida, embora ele mesmo continuasse a chorar, dando fim ao filme. Agora vamos falar dos personagens. Os personagens mais relevantes da história são os caçadores e os dois Onis. Apesar de ser o personagem que mais fala ao longo das cenas do filme e luta de certa forma, Tanjiro repete muito do que já conhecemos do personagem no anime até então. Sua força de vontade, determinação e o sofrimento que ele carrega por perder a família, e não ter sido capaz de salvá-los. Não que isso seja ruim, especialmente considerando que para alguns é aqui que eles vão conhecer a história do personagem diretamente. Isso até que é bom no contexto geral do personagem. E mesmo sendo o protagonista, ele não usa de protagonismo para resolver os problemas diante de si. Ele é auxiliado pelos outros personagens, tanto diretamente quanto de suporte, e até mesmo salvando a vida dele. O segundo protagonista do filme, obviamente, é o Rengoku. Ele se destaca por ser o segundo personagem a ter mais exposição, tanto de suas ações e combate quanto de sua história, mesmo sendo de modo bem breve. Temos parte de seu passado visto através de seus sonhos, como seu caráter e determinação. Também podemos ver onde ele herdou seu jeito de ser e também porque ele possui uma vontade tão forte de não se transformar em Oni.
Mesmo sendo extremamente poderoso e possivelmente sendo capaz de lidar com o Oni do trem sozinho, Rengoku prova ao longo de toda a história que ele tem como principal ponto de importância proteger os mais fracos, colocando sua fé nos jovens caçadores em exterminar o Oni, enquanto ele mesmo se preocupava em proteger os passageiros. Houve um esforço tremendo para que nós tivéssemos afeição pelo personagem de Rengoku, enquanto antes, já que assim sua morte teria mais impacto. E para a maioria, eu creio que funcionou. O único outro personagem com algum destaque mais sério ao longo do filme acabou sendo o Inosuke, que participou ativamente do confronto contra o Oni do trem, e realmente ele foi um dos poucos a ter a visão geral da luta entre o Rengoku e o Akaza. E ele é quem mais reagiu aos eventos durante todo o filme. Embora não se revele muito dele ao longo do filme, é cômico como ele estava certo no final da história. Desde o início ele achava que o trem era um monstro, e no final entende que o Oni era o trem, então ele estava certo desde o início, que droga. Para além disso, ele é um dos principais responsáveis por cortar a cabeça do trem, já que ele não apenas localizou o pescoço, como também impediu o Tanjiro de se matar. Para além disso, ele serviu como observador principal da luta e também como principal ponto de exposição de nível de diferença entre os personagens. Já que Inosuke tende a ser o mais atirado e agressivo do trio, ver ele ser incapaz de agir durante uma luta prova o nível de diferença entre os nossos protagonistas e os luas superiores, tal como os Hashiras. No suporte temos Nezuko e Zenitsu, que fornecem algum suporte ao longo do filme. Nezuko se destaca mais, já que ela basicamente salvou todo mundo de morrer nos sonhos, por assim dizer. Porém, ela termina aí mesmo, não tendo grande influência durante o confronto com o Oni em si ou com a casa. Na verdade, na casa ela dormiu e ficou dormindo. O que é engraçado, já que ela é um Oni. É porque ela possivelmente usou muita energia e estava cansada. Já Zenitsu, por sua vez, ele só agiu pra proteger a Nezuko mesmo, mas sabe como é que é, né? Zenitsu dormindo é o Zenitsu foda. Então tá tudo certo. Com relação aos vilões, temos dois vilões como Onis. Alguns consideram que a casa seja o vilão principal do filme, mas aparecendo nos últimos minutos do filme e se limitando apenas a uma luta, eu não considero não. Foi mal. O vilão principal do filme é o Oni do trem, que novamente eu não vou lembrar o nome. Ele é responsável geral por todos os eventos do filme e até de certa forma pela sua luta final. Seu plano de devorar os passageiros do trem em massa para ganhar força e eventualmente poder atacar um caçador que fosse lá explorar o que estava acontecendo é bem definido. E faz sentido. Seu desejo de enfrentar os luas superiores também é legítimo. E ele é um grande de um filho daquilo. E isso marca ele como aquele cara que você vai odiar. E assim, quando ele morre, dá aquela sensação boa. Enquanto o primeiro Oni tenta, ele ainda é só um obstáculo para os nossos heróis. Por mais que ele a princípio não seja um obstáculo físico, ao que os nossos heróis se excedem, no final ele precisa ser derrotado por força bruta, então não adianta fingir, ele é só um obstáculo. A casa, por outro lado, é um personagem por si só. Mesmo com pouco tempo de tela, ele demonstra que ele não é um Oni genérico. Os fortes são dignos de vida, os fracos devem perecer. Por mais cruel que seja essa visão, ela já se destaca do pensamento unilateral dos Onis de apenas devorar e ficar forte, devorar e ficar forte. A casa possui uma mentalidade marcial e um comportamento mais individualista, especialmente conforme é mostrado seu interesse em continuar lutando contra Rengoku, literalmente recompensando seu adversário com elogios e ofertas de força por tentar matá-lo. O filme é super divertido e bem animado. Os momentos de tensão são fortes, especialmente os de tensão emocional, como o Tanjiro precisando dar as costas à sua família, ou quando ele é acusado pelos mesmos por terem abandonado. Os personagens são carismáticos e se destacam tanto por sua personalidade quanto por seu jeito de agir e visual. Os fãs da série vão perceber que a animação está muito boa e que a equipe da Ufotable não fez feio, e a animação é bem fluida, usando 3D nos momentos certos. A meus olhos, o 3D só fica ruim mesmo quando a cabeça do Oni está conectada com o tentáculo, mas para além disso não me incomoda. Bem, agora chegar àquela parte.
O porquê não posso desconsiderar totalmente o anime quando eu falo desse filme. Por mais que o filme não provoque muita confusão quando se trata de colocar suas regras, muito pode ser deixado passar sem que você entenda, especialmente se você não viu o anime. Nada que realmente afete o andamento do filme. Existe exposição bastante para você entender a história que está sendo passada. Por exemplo, por que os personagens estão nesse trem? Porque eles receberam ordens da organização de ir até o Hashira das Chamas e investigar o desaparecimento de pessoas no trem. Isso é falado dentro do filme. Então, é explicado. Porém, por que é preciso cortar a cabeça do Oni? Porque o que são realmente as respirações? Nada disso é explicado claramente no filme. Novamente, claramente. Tanjiro diz que precisa cortar a cabeça do Oni. A gente fica com o pensamento em Highlander e, para matar o imortal, corte a cabeça. Problema simples. Porém, não é deixado claro por que precisa cortar a cabeça ou que você precisa de uma lâmina especial para cortar a cabeça e eles morrerem. Mas, né? Fazer o quê? Então, por mais que o filme possa ser visto sem o conhecimento prévio da obra, ou do anime primeira temporada, você pode acabar perdendo uma coisa ou outra, ou se confundindo com algum aspecto do mundo. Mas até lá, basta você voltar e ver a série. Em todo caso, é um ganhar ou ganhar. A série é boa e vale a pena assistir. Finalmente chegamos às partes das pedras, as críticas. Para minha surpresa, o filme não tem muita coisa para eu criticar, não. Então, se vocês acharem que eu tô procurando sarna para me coçar, eu acho que é justo. Nezuko e Zenitsu têm pouquíssima relevância na história como um todo. Enquanto eu acho que a maioria não se importa tanto com a ausência de Zenitsu, creio que muitos vão sentir que a Nezuko foi subutilizada. Eu honestamente não sinto tanto. Ela tem uma relevância forte durante o despertar dos heróis, e apesar dela ficar nos bastidores depois, ela faz alguma coisa. Ela só fica meio fraca mesmo na luta contra a casa, porque ela dormiu e foi. A presença da casa, sem nenhum aviso prévio, acaba se tornando algo um pouco fora da linha. Especialmente considerando que o grupo estava lutando num trem e não demoraria muito para amanhecer. Uma cena sugerindo que a casa ou alguém estaria observando o trem de longe ou similar ajudaria com que a presença dele no final do filme fosse algo mais planejado e não apenas algo que ocorreu. Talvez exista alguma menção no mangá ou na segunda temporada do anime que vai explicar como é que a casa foi parar lá, mas como estamos julgando o filme pelo que a gente tem até agora, o filme e a primeira temporada, o Akara só brotou lá porque o Rengoku precisava lutar e se destacar no filme, porque senão ele ia acabar junto com a Nezuko e o Zenitsu. Eu ajudei lá nos bastidores, mas não fiz nada. Porém, novamente, isso pode ser só eu procurando sarna pra me coçar, então não se incomodem muito com a minha pessoa, ok? Chegando ao fim, Kimetsu no Yaiba Mugen Train é um filme muito bom. É melhor pra quem gosta do anime e vê a primeira temporada, bom pra quem gosta do anime como um todo, animes no geral, e confuso pra quem não entende nada de anime. Especialmente naquela parte onde eles ficam girando em torno do Rengoku rindo. Aquilo é muito bizarro. Até a próxima vez. See ya!